Nesse livro, a Jojo Moyes se superou. Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre Um Caminho para a Liberdade, o novo livro da Jojo Moyes. E é importante sinalizar que esse livro, ele saiu primeiro na Caixinha Intrínsecos de setembro. Saudades, Caixinha Intrínsecos. E o lançamento oficial dele foi em outubro nos Estados Unidos. Ou seja, quem assinou a caixinha recebeu o livro primeiro que todo mundo. Você acredita? E esse livro já teve seus direitos comprados antes mesmo do lançamento. E além disso, ele vai ser um dos livros do clube da Reese Witherspoon. Um Caminho para a Liberdade é um livro que vai se passar ali na década de 30, no finalzinho dessa década, ou seja, os costumes eram diferentes, as questões religiosas eram tratadas de forma diferente, o racismo era ainda mais latente e a mulher era vista como uma figura que apenas era do lar e era feita para ter filhos. E nessa história, a Marjorie participa de uma iniciativa que vai fazer com que livros cheguem às regiões mais remotas de uma cidadezinha dos Estados Unidos. Ou seja, crianças que estão aprendendo a ler vão receber esses livros, homens que estão ali precisando de uma faísca, viver um novo universo também, e as mulheres que precisam conhecer a si mesmas a mesma coisa. E ela não está sozinha, ela tem a ajuda de 4 outras mulheres incríveis: a Alice, a Beth, a Izzy e a Sofia. E essas mesmas mulheres que vão viver os seus dias nessa biblioteca itinerante, elas vão passar por muitas coisas, muitos perigos, vão precisar aprender a cavalgar, vão precisar aprender a passar por lugares que são de difícil acesso, mas além disso, elas também vão precisar lidar com elas mesmas, com os medos delas e também com o preconceito dos conservadores. O mais interessante pra mim dessa história foi a forma como ela foi construída, sabe? A biblioteca itinerante é algo assim e existem tantas outras histórias gravitando ali ao redor dela, como por exemplo a história da Alice e da Marjorie. A Alice, ela veio da Inglaterra, ela se casou com um americano, ela se mudou para um novo lugar que ela não conhecia e ela estava assim apaixonada, ela se casou apaixonada, mas também por outras questões que a gente vai conhecer ao longo da história, mas ela acaba chegando ali e ela acaba lidando com coisas que ela não esperava lidar. E eu fiquei até com o coração partido em muitos momentos, especialmente quando ela tem que lidar com o seu sogro, e a gente vai ver isso mais pra frente na história, o que acontece, por que ela tem que lidar com todas essas questões, enfim. Já a Marjorie, ela é um grandioso exemplo para essas mulheres e ela foi uma pessoa que passou por muita coisa. E é exatamente por isso que ela é e quer continuar sendo uma mulher livre. E ela mostra isso de uma forma muito profunda na história, não apenas pelas suas palavras, mas também pelas atitudes que ela toma. Ela é uma mulher firme, uma mulher forte, uma mulher que mostra exatamente o que ela quer ser. Particularmente, essa foi uma das melhores personagens que eu conheci na minha vida, porque ela é realmente um grande exemplo. A Marjorie é incrível. E Um Caminho para a Liberdade é um livro de ficção histórica, ou seja, nós temos a ficção, mas a gente também tem uma história real que realmente aconteceu. E o projeto Pack Horse Library, que aconteceu entre 1935 e 1943 nos Apalaches, foi exatamente isso que eu falei pra você. Foi um projeto que existiu para levar livros para as regiões mais remotas. E esse projeto, ele envolveu pelo menos 30 pessoas, especialmente mulheres, que trabalharam nessa biblioteca itinerante, e eles conseguiram atingir pelo menos 100 mil pessoas. Dá pra você imaginar a quantidade de vidas que foram mudadas por isso? Certamente essa foi uma iniciativa incrível, mas quando eu li esse livro, eu fiquei pensando muito no que essas pessoas tiveram que enfrentar, no que essas mulheres tiveram que enfrentar para conseguir alcançar essas pessoas, para conseguir levar livros para essas pessoas. E elas não levavam apenas livros, não era apenas uma coisa, um objeto. Elas levavam muito mais do que isso. Elas levavam esperança, elas levavam sonhos e muito mais, sabe? Uma das grandes consequências da Grande Depressão que aconteceu ali nos anos 30 foi a pobreza extrema e também paralisou a economia dos Estados Unidos. Consequentemente, a educação sofreu também com isso. E para você ter uma ideia, nessa época, mais de 30% da população não sabia ler. E para você ter ideia, as questões históricas desse livro não param por aí. Também em 1930,
30, houve um fenômeno dentro das minas de carvão chamado bumps, onde ocorriam explosões gigantescas, tremores de terra, e isso começou a acontecer porque as mineradoras, elas queriam explorar, elas queriam minerar mais rápido e acabavam não colocando esses pilares de sustentação que eram necessários dentro das minas, e isso acabava colocando a vida das pessoas em risco. E isso é abordado dentro dessa história de uma forma muito necessária e sensacional. O que eu mais gosto desse tipo de livro é exatamente a quantidade de coisas que você consegue aprender através da ficção. Eu não fazia ideia de que tudo isso tinha acontecido. E o mais legal desse livro é que nós temos não apenas personagens incríveis, personagens fortes, mulheres incríveis, mulheres que se apoiam, mulheres que estão ali pro que der e vier. Mas também a gente tem uma história muito bem estruturada, uma história onde é possível ver o cuidado que a autora teve para construir cada detalhe, para te mostrar exatamente como as coisas aconteceram. Então o trabalho de pesquisa aqui que a gente tem é algo sensacional. Eu aprendi tanto através dessas páginas, eu aprendi tanto através dessa história que eu fiquei muito feliz de ler esse livro. E assim, sendo bem sincera, esse é exatamente o tipo de livro que é impossível você largar, porque quando você pega essa história, você fica imerso, você consegue ficar imersa na história também, você consegue lidar ali com os personagens, você consegue se afeiçoar aos personagens, porque cada detalhe do que acontece com cada personagem, cada informação que você tem é algo que vai trazer algo pro seu coração, sabe? E é também um livro que vai falar sobre livros e como livros mudam vidas. Então assim, se você quer um livro de ficção histórica 5 estrelas, com personagens incrivelmente bem construídos, e também um livro que vai falar sobre assuntos políticos, sociais e econômicos, e também vai falar sobre racismo de uma forma nua e crua, esse livro é perfeito pra você. E eu vou deixar um cupom de desconto pra você, e provavelmente esse cupom vai estar aparecendo magicamente aqui na tela, e ele é válido até o dia 20/11, então aproveita, porque esse é aquele livro que eu coloco as minhas mãos no fogo e eu digo que foi um dos melhores livros que eu li em 2019 facilmente, e essa é uma das histórias que eu acho que todo mundo deveria ler. E antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você ficou curioso, curiosa, se você já tinha ouvido falar sobre esse livro. Me conta aqui nos comentários também qual foi a parte que você mais gostou dessa resenha, porque eu quero muito conversar com você, e também se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber também, ok? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu joinha porque ele ajuda muito, se inscreve aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!